Pensei muito antes de te escrever, mas senti que precisava dividir o que passei naquele começo de 1906. Talvez assim eu encontre um pouco de paz. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez em que o corpo inteiro se arrepiou enquanto eu seguia pelo caminho que levava à mina. Naquela época, meu mundo se limitava ao vilarejo encravado nas montanhas do interior do Brasil, onde quase todo homem trabalhava cortando pedra ou garimpando ouro. Eu tinha apenas 23 anos quando comecei no serviço da mineração, e apesar de já ter ouvido vários boatos sombrios sobre aquela trilha perigosa, eu não ligava muito. Achava que não passava de conversa de gente mais velha querendo nos assustar. Meu trabalho na mina era pesado e exigia força. Eu acordava antes de o sol aparecer e passava horas dentro dos túneis, onde o ar ficava sufocante. Sempre que saía de lá, ficava aliviado de ver a claridade novamente. O problema era que no fim do dia, quando o turno se estendia um pouco mais, eu acabava voltando só à noite, e esse trajeto deixava todo mundo meio desconfiado. Você devia tomar cuidado, Antônio. Minha mãe, Dona Quitéria, me dizia sempre que me via saindo no escuro. Esse caminho já levou mais gente do que você imagina. Eu balançava a cabeça meio sem paciência e respondia como quem acha que controla tudo. A senhora sabe que todo lugar tem suas histórias. O povo gosta de exagerar. Mesmo tentando não dar ouvidos, as conversas sobre o tal caminho dos antigos garimpeiros apareciam por todo lado. Não era só minha mãe que comentava. Nos bares, nos armazéns, nas rodinhas de bate-papo, o assunto surgia. Alguém dizia ter visto uma figura muito alta, sem rosto, parada na beira da trilha. Outros juravam que escutavam vozes vindas das pedras, como se alguém chorasse ou fizesse uma reza baixinha. E havia quem contasse ter sentido uma mão fria puxando a barra da calça, quase implorando por ajuda. Foi numa noite de julho, com o frio castigando nossos lábios, que eu trabalhei até mais tarde do que de costume. Lembro que reclamei com meu amigo Miguel sobre o cansaço, porque o fiscal da mina insistia em manter a produção num ritmo insano. O Miguel, mais medroso que eu, deu um jeito de ir embora assim que pôde, me deixando sozinho para terminar as tarefas. Quando terminei e saí de lá, já estava bem depois da hora de costume, e o céu estava coberto de nuvens, sem sinal de lua. Era difícil andar sem enxergar quase nada. A lamparina a óleo que eu levava iluminava só um pedacinho à frente, e o resto ficava distorcido pela escuridão. O silêncio na montanha era tão grande que eu ouvia minha própria respiração. De vez em quando eu chutava alguma pedrinha que rolava encosta abaixo fazendo eco. Mesmo lembrando das histórias, eu tentava seguir firme, repetindo para mim mesmo que não tinha nada ali além de vento e solidão. Só que depois de alguns minutos, notei algo estranho. Passos atrás de mim, mesmo sem ver ninguém. Parei para prestar atenção, mas o barulho sumiu. Balancei a cabeça, achando que podia ser coisa da minha cabeça. Voltei a andar e os passos surgiram de novo, do mesmo jeito, como se alguém me acompanhasse. Tentei respirar fundo e apressei o passo. Quanto mais rápido eu andava, mais perto os passos pareciam ficar, sempre na mesma cadência. Virei num susto, levantando a lamparina para tentar enxergar melhor. "Quem está aí?" gritei com a voz trêmula. Nada respondeu. Só a escuridão, uns arbustos espalhados e o vento soprando. Mesmo assim, senti um arrepio que me fez ficar alerta, como se alguém estivesse pertinho, sem tirar os olhos de mim. Quis correr, mas tinha medo de cair naquele caminho estreito, cheio de desfiladeiros. Continuei, tentando manter a lamparina firme. Foi aí que, na curva seguinte, avistei uma forma alta, parada, como se me encarasse. Não dava para ver rosto nem braços, era só um contorno escuro e alongado, muito mais alto do que qualquer pessoa que eu conhecesse. Tentei falar, mas a garganta travou. Aquele vulto avançou um passo na minha direção e eu senti um gelo tomar conta do meu corpo. Parecia que tudo tinha parado ao meu redor. Meu coração batia com força nos ouvidos e eu não conseguia pensar em nada. A única coisa que consegui fazer foi sair em disparada morro abaixo, sem me preocupar onde eu pisava. Cheguei a escorregar, quase rolei barranco abaixo, mas me agarrei a um arbusto. Nem olhei para trás.
porque só de imaginar aquela figura me observando de novo, eu já ficava sem ar. Quando alcancei o vilarejo, entrei em casa quase caindo e desabei diante da minha mãe. Ela me fez sentar, me deu água e rezou umas orações que aprendeu com a minha avó falecida. Eu avisei que esse caminho é traiçoeiro. Ela disse com a voz preocupada: "Você acha que ali só tem pedra, mas tem coisa que a gente não entende." Passei a noite quase sem dormir, refazendo a cena na minha cabeça. No dia seguinte contei para o Miguel o que aconteceu, e ele confessou que uma vez também sentiu que alguém o seguia, mas nunca viu nada com tanta clareza. Foi aí que ficamos sabendo de algo mais sério. José, rapaz de 19 anos que trabalhava conosco, não voltou para casa. Falaram que ele tinha sido visto pela última vez saindo da mina no fim da tarde e sumiu sem deixar sinal. Alguns achavam que ele podia ter se machucado ou se perdido na escuridão. Outros, mais supersticiosos, começaram a dizer que a coisa do caminho o tinha arrastado para algum canto da montanha. Eu não sabia no que acreditar, só sentia um nó no estômago, imaginando José sozinho na escuridão, sem ninguém para ajudá-lo. Um grupo de colegas, liderados por Benedito, um homem forte e de poucas palavras, resolveu organizar uma busca. Pegaram lanternas a querosene, cordas e facões. Eu fiquei meio em dúvida se deveria ir, com medo de dar de cara de novo com aquela aparição, mas não podia ficar de braços cruzados enquanto o rapaz ainda podia estar vivo. Se fosse o contrário, eu também ia querer que alguém me procurasse. Saímos no começo da noite depois de rezar na capelinha do vilarejo. As tochas tremulavam ao vento e projetavam imagens estranhas nas pedras. Andávamos devagar, chamando por José, mas ninguém respondia. Depois de mais ou menos 1 hora, chegamos num ponto em que a trilha faz uma curva bem fechada. Foi ali que senti de novo aquele arrepio parecido com o que tive na noite anterior. As pedras soltas pareciam fazer um murmúrio baixinho, e mesmo tentando me convencer de que era só o vento, o incômodo era forte. "Parem!" Benedito levantou a mão e todo mundo ficou em silêncio. No chão, perto do penhasco, encontramos o chapéu que o José costumava usar. Ele estava limpo, como se alguém o tivesse colocado ali de propósito. Mais adiante, outro rapaz chamado Tião achou um cinto de couro rasgado, meio enterrado na terra solta. Gritamos o nome de José, mas só ouvimos aquele silêncio desconfortável em volta. A gente continuou procurando, mas não achamos nada além disso. Nenhum sinal de corpo, nenhuma pegada, nada. Já estávamos quase desistindo quando vimos entre as rochas uma cruz pequena de madeira cravada no chão, quase toda coberta de mato. Benedito foi o primeiro a notar que tinha algo enterrado ali. Se ajoelhou, cavou com as mãos e tirou de lá um saco de pano velho. Quando abrimos, encontramos um medalhão de metal com o nome Manoel gravado. Olhei para o Miguel e não precisamos dizer nada para sentir que havia algo muito esquisito naquele lugar. Fomos embora com o medalhão e as outras pistas que conseguimos achar. No dia seguinte, mostramos tudo ao padre. Ele benzeu o objeto e comentou que talvez fosse de algum garimpeiro que desapareceu fazia décadas. Alguns moradores antigos do vilarejo lembravam de um homem chamado Manoel que sumiu de forma misteriosa e o corpo nunca foi encontrado. Diziam que a alma dele podia estar presa ali, esperando ajuda. Decidimos voltar mais uma vez à trilha, agora com o padre, para tentar fazer uma despedida apropriada. A ideia era enterrar de novo o medalhão, fazer uma oração e colocar uma cruz nova, na esperança de que, se aquela alma realmente estivesse ali, pudesse descansar. Foi uma noite tensa, mas ninguém quis recuar. Ao chegarmos no ponto onde achamos a cruz antiga, o padre leu uns trechos da Bíblia e todos rezamos juntos. No meio das orações, senti um vento leve passando pelo meu rosto. Abri os olhos e, por um segundo, juro que vi lá longe uma silhueta muito alta, que parecia erguer um braço, quase como um aceno. Pisquei e já não estava mais lá. Ninguém falou nada, mas percebi que o Miguel também olhava na mesma direção. A gente não comentou ali na hora, mas tive certeza de que ambos vimos a mesma coisa. Terminamos o que precisávamos fazer. Fincamos a nova cruz e deixamos umas velas acesas. Até hoje não consigo dizer com certeza se aquilo que eu enxerguei era mesmo o espírito de Manoel
ou só fruto da nossa imaginação já abalada por tantas histórias. O que sei é que nas semanas seguintes, ninguém mais reclamou de visões estranhas no caminho. O pessoal voltou a usá-lo, ainda que com certa desconfiança, especialmente depois que anoitecia. Quanto ao José, infelizmente, nunca mais soubemos dele. Benedito acha que ele possa ter caído em alguma encosta, mas tem quem diga que a coisa o levou, assim como Manuel, lá no passado. O medo diminuiu, mas o respeito pela montanha aumentou. Depois de tudo, pensei várias vezes em largar a mineração para tentar outra vida. Mas as contas apertavam e minha família morava ali, no vilarejo que eu sempre chamei de lar. Se houve algum tipo de trégua com seja lá o que existisse naquele caminho, só posso agradecer por ter continuado em paz comigo. Ainda guardo na memória o som da minha respiração acelerada quando corri naquela noite de julho, a imagem daquela figura parada na trilha e a pressão que senti ao redor, como se me vigiasse de perto. Não quero passar por isso de novo, mas também não posso negar o que vi. Dizem que histórias desse tipo fazem parte do nosso povo e da nossa terra, lembrando a gente de que existem mistérios entre essas pedras que a gente talvez nunca consiga explicar. Eu nunca pensei que acabaria virando motorista de fretes clandestinos, mas a vida costuma dar rasteiras quando a grana aperta. Em 2008, eu já tinha passado dos 40 anos de idade e andava preocupado em pagar as contas e sustentar meu filho mais novo que fazia faculdade no interior. Minha esposa fazia um bico ou outro, mas os gastos só aumentavam e as dívidas batiam na porta sem parar. Nesse clima, aceitei um serviço esquisito, sem imaginar que a partir dali eu entraria num ciclo de pesadelos. Tudo começou depois que pedi as contas na empresa de transporte onde trabalhei por anos. Eles estavam cortando funcionários, atrasando diárias, tirando qualquer benefício. Rodei atrás de emprego por semanas, até que me indicaram um sujeito de sotaque carregado, famoso por conseguir cargas especiais. Diziam que pagava bem, mas exigia segredo absoluto. Você quer o serviço? Não faça perguntas. Foi a primeira coisa que ele me disse. Conversamos numa lanchonete improvisada na beira da BR que corta o estado. O lugar era simples. Mesas de plástico, chão de terra vermelha batida. Ele falou pouco, mas determinou. Se topar, tem que estar numa estrada secundária depois das 11 horas da noite daqui a 3 dias. Um arrepio me pegou, mas sem muitas opções aceitei. Precisava pagar a mensalidade atrasada do meu filho e evitar o corte da luz. A tal estrada secundária ficava num canto remoto, cercado de plantações de cana e umas áreas de vegetação seca. Cheguei lá antes das 11 horas da noite, conforme combinado. O lugar era escuro de verdade, não tinha iluminação nem movimento. Parei o caminhão num acostamento de terra sem enxergar quase nada além do vento balançando o canavial. Não demorou para que 2 homens aparecessem, saindo de um portão improvisado que parecia levar a uma estradinha de terra. Um deles mirou uma lanterna forte na minha cara, me deixando meio cego. Siga por ali, vá devagar, ele disse apontando para o meio do terreno. Obedeci, coração acelerado. Nenhuma placa, nenhuma sinalização, só os faróis amarelos do caminhão cortando a escuridão. Depois de alguns quilômetros, cheguei a uma clareira. Tinha uma casa velha com rachaduras e janelas quebradas, quase irreconhecível no escuro. Mais ao lado, dava para ver uma fogueira estranha. A luz dela parecia ir para dentro de um buraco no chão, como se fosse sugada. Estacionei sem saber se devia descer ou não. Pelo retrovisor, vi que chegavam mais veículos, umas caminhonetes. Entendi que estava no lugar certo. Então, um homem alto de jaqueta escura se aproximou da minha cabine falando baixo. Deixe os faróis acesos. Vamos descarregar umas coisas e depois carregar seu caminhão. Fica aí dentro, entendeu? Tudo bem, respondi sem encará-lo. Esperei, mas sentia que tinha algo muito errado acontecendo. Ouvi vozes abafadas e uma cantoria estranha, sem melodia definida. A brisa trazia um cheiro forte de álcool misturado a algo que lembrava terra úmida ou ferrugem. De repente, notei pelo para-brisa que um cara andava em volta do caminhão, carregando um balde metálico.
Ele mergulhava as mãos naquele balde e passava um líquido viscoso na lataria. Não parecia ser tinta. Minha respiração ficou descompassada. Deixei o motor ligado para não ficar naquele silêncio todo. Foi quando outro homem subiu na cabine pelo lado do carona, pisando firme. Me encolhi no banco. Vamos começar a carregar o seu veículo. É carga lacrada, ele explicou. Você não pode abrir nem perguntar nada. Assim que a gente terminar, colocamos um cadeado. Aí você segue direto até a próxima parada, sem parar em lugar algum. Fiz que sim com a cabeça, tentando esconder o nervosismo. Lá fora, a fogueira que antes tremeluzia no buraco se apagou de repente, como se alguém tivesse coberto as chamas. A noite pareceu ficar ainda mais densa. O homem no banco do carona notou minha preocupação. Fica tranquilo, é só um ritual de proteção para evitar problemas na estrada. Ele deu um sorriso leve que só me deixou ainda mais desconfiado. E não era só isso. Reparei uma silhueta descendo exatamente naquele buraco de onde vinha a luz do fogo. De vez em quando, uma cabeça surgia ali como se espiando o que acontecia em cima. Não tive certeza do que era. Talvez apenas sombra, talvez coisa da minha cabeça. Quando terminaram de lacrar o último cadeado, sinalizaram para eu ir embora. O homem do carona saiu sem cerimônia, sumindo atrás do caminhão. Sem pensar duas vezes, engatei a marcha e voltei pela mesma estradinha de terra. Chegar em casa naquela madrugada deu um alívio danado. A única instrução final era: alguém vai receber a carga numa esplanada do outro lado do estado. Quando chegar lá, você fica no caminhão enquanto descarregam e limpam tudo. Depois recebe seu pagamento. E foi o que fiz. Na tal esplanada, a mais de 4 horas de viagem, um grupo me aguardava. Quase não tinha iluminação, só um refletor pendurado num poste improvisado. Eles abriram o cadeado, retiraram o que quer que estivesse lá dentro. Eu não tinha a menor ideia do conteúdo. Tudo coberto por lonas. Depois, ligaram uma lavadora de alta pressão para limpar a carroceria, pneus, chassi e até a cabine. Fiquei sentado ali sem poder descer. Quando abriram o portão para eu sair, notei que a água formava poças no chão, algumas num tom meio marrom avermelhado. Preferi não encarar por muito tempo. Antes de eu partir, um homem de chapéu gasto me passou o pagamento em mãos. Eram notas grandes, antigas, meio amareladas. Quase não acreditei no valor. Mais do que eu receberia em 2 semanas de trabalho. Fiquei com medo, mas não podia recusar. Precisava daquilo. 1 mês se passou. Paguei contas, quitei parte da faculdade do meu filho, enchi a despensa. Mas o dinheiro foi embora mais rápido do que eu esperava. Aí o telefone tocou. Reconheci a voz daquele intermediário, o da lanchonete. Tem outro frete, topa? Ele foi direto. Eu hesitei um segundo, mas a realidade das dívidas pesou. Sim, me diz onde e quando. Mais uma vez o encontro aconteceu quase meia-noite, mas em outro trecho, numa rodovia estadual pouco movimentada. De novo, segui por uma estrada de terra até uma casa abandonada. Em vários pontos, a vegetação era mais densa, apesar de seca. Tinha capim alto, um riacho seco. Chegando lá, parecia tudo igual à primeira vez. O homem do balde, o ritual de besuntar o caminhão com aquele líquido grosso, os cadeados, a ordem de não descer. Eu já ia virar a chave na ignição quando um dos responsáveis pela carga esticou a mão para me segurar. Calma, falta o nosso guardião subir. Ele disse guardião de um jeito estranho, meio irônico ou respeitoso, não sei. Olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura agachada ao pé de uma árvore retorcida, encarando o caminhão. Não enxerguei o rosto. Parecia ter um porte grande e ficar encolhido como se não quisesse ser visto. Assim que o homem fez sinal com a lanterna, aquele vulto foi até a traseira do caminhão e subiu. Senti a carroceria balançar, confirmando o peso extra. Agora pode ir, ele disse, dando umas batidinhas na lateral da cabine. Pensei em perguntar quem era aquela pessoa, mas me contive. Me lembrei de como o último pagamento tinha resolvido minhas contas. Liguei o motor e segui. A viagem foi tensa desde o começo. Lá pela metade do percurso, depois de umas 2h30 de estrada, reparei nos faróis de um veículo se aproximando rápido pelo retrovisor. Era uma caminhonete velha que de repente emparelhou comigo buzinando. Achei que podia ser um assalto ou coisa do tipo.
Olhei para o espelho lateral e vi um sujeito de óculos escuros, mesmo na escuridão, fazendo gestos para eu parar. E agora, o que eu faço? Pensei. Não podia parar, a ordem era seguir direto, mas também não queria morrer ali no meio do nada. Tirei o pé do acelerador. O caminhão começou a perder velocidade. A caminhonete foi para minha frente, bloqueando a pista. Quando friei para não bater, fui jogado contra o volante. O coração disparou. O homem da caminhonete saiu armado. "Desce do caminhão!" gritou, batendo no capô. Olhei para o retrovisor, torcendo para ver se o tal guardião aparecia. Nada. Parecia que o mundo tinha congelado. Com as pernas bambas, abri a porta e pisei no chão. "Abre a carroceria!" o sujeito ordenou. "Vamos ver o que você está levando aí." Ele apontava a arma e eu levantei as mãos. Era a hora em que pensei que seria baleado. Meu corpo gelou. De repente, veio um barulho seco na parte de trás do caminhão, seguido de um grito abafado. Olhei para trás e notei alguma coisa se mexendo no breu, perto da carroceria. O homem armado também percebeu, porque iluminou aquele ponto com a lanterna trêmula. "Quem tá aí?" Nenhuma resposta. Só se ouviu um tilintar de metal, como se alguém chacoalhasse os cadeados. Então, um vulto grande passou correndo ao nosso lado. Não deu para ver detalhes. Só senti o ar pesado, com um cheiro forte de terra e álcool. O homem armado deu alguns passos para trás, assustado. "Anda, abre isso logo!" Ele gritou de novo, quase desesperado. Quando me virei para dizer que não tinha a chave, o vulto reapareceu bem atrás do cara que me ameaçava. Antes que eu piscasse, ele foi jogado no chão. A lanterna caiu e rolou, iluminando por um instante o que derrubava o homem. Era algo com braços largos, mas o rosto se perdia na escuridão. Depois, vieram só os gemidos do sujeito e uns sons abafados, como se estivesse lutando com um peso enorme. Com o coração a mil, corri de volta para a cabine e bati a porta. Liguei o motor sem saber se podia ou não ir embora, mas não tinha a menor vontade de ficar ali. Pelo espelho, vi a caminhonete se mexendo sozinha, indo para a lateral como se tivessem soltado o freio de mão. Não fiquei nem mais um segundo. Engatei a primeira e passei ao lado do veículo atravessado na estrada. Andei uns metros e ouvi um barulhão na carroceria, como se alguém ou alguma coisa tivesse subido de novo ali atrás. Imaginei que fosse o tal guardião que aparentemente deu um jeito no ladrão. Segui sem parar até o destino. Cheguei com o dia clareando. Tinha outro grupo me esperando igual das outras vezes. Enquanto descarregavam, meu estômago embrulhava. Aquilo foi ainda mais horrível que a primeira vez. Tive certeza de que transportava algo muito perigoso, mas eu precisava do dinheiro. Dessa vez notei que 2 pessoas tiraram, além dos volumes encobertos por lona, um saco grande e pesado, que achei ser o corpo daquele sujeito que tentou me parar na estrada. Não posso afirmar, pois me proibiram de descer, mas vi uma mancha enorme se espalhando no chão quando arrastaram o saco até um carro cinza perto de uma cerca. E como sempre, só me deixaram sair depois de lavarem todo o caminhão. Observei a água escorrer avermelhada pela terra. Pensava no meu filho, na faculdade, nas contas. Uma mistura de culpa e alívio. Fui pago e jurei não voltar mais. Passaram algumas semanas, consegui quitar o aluguel e outras pendências. Achei que ficaria em paz, mas recebi mais uma ligação do mesmo intermediário. "Precisamos de você de novo. O pagamento é maior agora." Fechei os olhos e respirei fundo. Sabia que estava no limite da minha sanidade, mas as contas vencidas martelavam na cabeça, e aceitei. "Beleza, me encontre à meia-noite na mesma estrada de antes, mais uns 10 quilômetros mais adiante." Cheguei antes do horário, já prevendo outro ritual sinistro. A mesma casa abandonada, os baldes, as caminhonetes, tudo igual. Só que dessa vez o vento cessou por completo e o ar estava gelado. "Vai ser um trajeto mais longo. Você vai passar por um bloqueio policial, mas não se preocupe", disse um dos supervisores enquanto subia na cabine. "Nosso guardião vai junto." Concordei quase sem abrir a boca. Logo ele desceu e chamou a mesma figura grandalhona que eu tinha visto antes. Pelos faróis, vi alguma coisa sair do buraco nos fundos da casa. Parecia humano, mas a maneira como se mexia, rápida e silenciosa, me deixava todo arrepiado. Subiu na carroceria e eu segui viagem. 2 horas depois, a estrada estava deserta. Era madrugada fechada,
Foi aí que vi um bloqueio policial com cones e 2 viaturas. Meu coração quase pulou para fora. Se eles resolvessem checar o caminhão, eu estava feito. Diminui a velocidade e parei perto de um sargento que chegou com a lanterna. Baixei o vidro, tentando parecer normal. "Documentos do veículo, por favor", ele pediu, reparando na lataria. Pensei no líquido viscoso que costumavam passar no caminhão. Entreguei os papéis. Outro policial, com um cão farejador, chegou do outro lado e abriu a porta do carona, mandando eu descer. "Vem para trás do veículo", ordenou o sargento. Com as pernas bambas, obedeci. Assim que abri a porta, senti um ar gelado vindo da cabine, ou talvez fosse só o meu nervosismo. O silêncio foi quebrado pelo latido do cão, que ficou agitado. Em seguida, todas as lanternas e faróis apagaram como se faltasse energia. A lua era a única luz fraca ali. Ouvi um estampido, depois um grito de um policial. Senti algo passando por trás de mim, e o cão saiu correndo, uivando. Me abaixei ao lado do caminhão, esperando o pior. Não sei explicar o que aconteceu exatamente. O sargento gritou para alguém atirar, mas em poucos segundos tudo ficou quieto. As luzes voltaram como se nada tivesse acontecido. Os cones estavam virados e os policiais caídos no chão, respirando com muita dificuldade. Não vi sangue, mas a expressão deles era de puro choque. Tremendo, voltei para a cabine. A porta do carona estava aberta, a luz interna piscava. Quem quer que tivesse feito aquilo tinha sumido no breu. Liguei o motor e saí depressa, sentindo o volante tremer de tanto medo. Cheguei a olhar pelo retrovisor, mas não vi sinal de ninguém na carroceria. Quando finalmente cheguei ao destino, o sol já despontava no céu. O mesmo grupo de antes estava lá, junto de outros funcionários. Eles abriram a carroceria, descarregaram tudo e, como sempre, lavaram o caminhão. Eu nem conseguia falar direito de tão atordoado. Foi quando ouvi um falatório nos fundos do veículo. Os homens pareciam surpresos com alguma coisa. Um deles entrou na cabine com a expressão preocupada. "Aconteceu alguma coisa no caminho?" perguntou-me encarando. Contei sobre o bloqueio policial sem dar muitos detalhes. Ele balançou a cabeça contrariado e gritou para os outros se apressarem na limpeza. Alguns estavam com medo, e aí entendi. Devia ter algum sinal ou alguém a mais na carroceria, algo que não podia ficar ali. Pouco depois me liberaram. Peguei o pagamento, maior que todos os anteriores, e decidi que não faria mais aquilo. A cada viagem as cenas ficavam mais pesadas, com riscos maiores. Passou a impressão de que a qualquer momento eu seria a próxima vítima. Fiquei dias trancado em casa, dormindo mal, sonhando com aquela figura sombria subindo no caminhão, sentindo aquele cheiro forte de terra e álcool. Apesar do dinheiro ter me ajudado bastante, nunca me trouxe paz. E até hoje, toda vez que passo por estradas desertas no interior, não consigo evitar o medo de encontrar de novo aquele guardião, escondido na escuridão, preparado para agir em silêncio. Eu não esperava falar tão abertamente sobre o que passei, mas ultimamente sinto que preciso colocar tudo para fora. Meu nome é Joana. Até há pouco mais de um ano eu me via como uma mulher comum, sempre correndo contra o tempo. Levantava antes das 6 da manhã para cuidar da casa, do trabalho e, acima de tudo, do meu filho, Rodrigo, que tinha apenas 6 anos. Meu mundo girava em torno dele, e aquela rotina simples me sustentava. Quase toda a minha vida foi em uma cidade do interior, onde o pessoal ainda coloca as cadeiras na calçada no fim da tarde e os dias parecem passar mais devagar. Mas, no dia em que perdi meu filho, a noção de tempo deixou de fazer sentido. Foi em um final de semana de sol. Eu e Rodrigo saímos para comprar material escolar, um passeio corriqueiro. Estávamos atravessando a rua tranquilos, quando surgiu um carro em alta velocidade. Não tive tempo de fazer nada, ele foi atingido em cheio. Rodrigo morreu na hora, de acordo com os paramédicos. Essa imagem me destrói toda vez que fecho os olhos. No velório, eu simplesmente não conseguia falar. Parecia que faltava ar. Fiquei olhando para o caixão pequeno, sentindo que uma parte de mim também estava sendo enterrada. Depois disso, minha mente ficou em suspenso. Muita gente falou que era o choque, mas eu sabia que havia um vazio em mim que nada preenchia. Nos primeiros dias,
Tentei manter algum vínculo com a realidade. Fazia comida, lavava roupa, mas tudo no automático. Aí começaram os sonhos. Em um deles, vi o Rodrigo sentado no sofá de casa, me chamando baixinho. Mãe, estou aqui. Não consegui me mexer para abraçá-lo porque, no fundo, eu sabia que ele não estava realmente ali. Quando acordei, meu coração batia tão forte que quase fiquei sem ar. Fui a 2 sessões de terapia por insistência da minha mãe, Dona Célia, que sempre foi meu pilar. Mas parei. Para mim, era só uma forma de me dizerem que eu estava ficando louca, enquanto tudo o que eu queria era meu filho de volta. Passei a ter insônia. Levantava no meio da madrugada e sentava na cama, olhando a porta do quarto do Rodrigo, sempre aberta. Ele morria de medo do escuro e pedia para deixar a luz do corredor acesa. Agora aquela lâmpada iluminava apenas um vazio sem fim. Numa dessas madrugadas ouvi claramente a voz dele. Me encontre! Olhei em volta assustada, mas não tinha ninguém. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Ainda assim, vesti um agasalho e saí de casa. Era perto de 3 da manhã. Peguei a chave e fui andando por ruas quase desertas. Eu precisava procurá-lo, ou pelo menos sentir que estava fazendo algo. Passei por vielas pouco iluminadas, com latas de lixo espalhadas e postes que piscavam, deixando a rua com uma aparência sombria. Eu me sentia perdida, mas ao mesmo tempo decidida. Qualquer ruído me fazia ficar alerta, fosse um gato andando pelo muro ou um carro surgindo de repente. Não sei por quanto tempo andei naquela noite chamando baixinho. Rodrigo, meu amor, onde você está? Voltei para casa sem resposta e repeti isso na noite seguinte e na outra, andando sem rumo, acreditando que a qualquer momento eu o veria. Até que algo aconteceu. Eu estava num beco estreito com um cheiro forte de esgoto. Escutei risadas que não pareciam nada amigáveis. Tentei acelerar o passo, mas já era tarde. 3 rapazes apareceram segurando uma garrafa quebrada. O maior deles apontou o caco para mim com um olhar de pura maldade. Olha o que temos aqui, disse um deles num tom de deboche. Meu coração disparou. Pensei em voltar, mas percebi que estava encurralada. Eles cheiravam a álcool e eu sabia que não tinha chance de escapar. Então ouvi um barulho intenso, como se um vento muito forte passasse pelo beco, mas não havia vento. Em seguida, um silêncio paralisante. Foi então que percebi uma figura feminina na escuridão. Alta, magra, envolta num breu que parecia se mexer com ela. Não dava para ver o rosto, pois ele simplesmente não existia. Era só um vazio profundo. Os rapazes começaram a xingá-la, ameaçaram avançar, mas antes que pudessem agir, ouvi sons abafados. Um grito que morreu antes de ecoar, um corpo batendo no chão, e quando olhei de novo, só vi um vulto se movendo rápido entre as paredes úmidas. A tal figura ficou parada na minha frente como se me encarasse. Tentei falar, mas não saía nada. Meu corpo inteiro tremia. Ela inclinou a cabeça quase como se fosse curiosidade, e logo se recolheu na escuridão, desaparecendo. Corri de volta para casa, as pernas bambas. Não sabia se eu tinha imaginado aquilo ou se era algum tipo de delírio, mas algo dentro de mim dizia que havia uma realidade diferente naquele beco. Nos dias seguintes, mal comia, mal tomava banho. Minha mãe me visitava implorando para eu retomar a terapia. Eu fingia concordar, mas na verdade saía para caminhar sem rumo, na esperança de rever aquela mulher. Precisava entender o que estava acontecendo. Certa madrugada estava deitada quando, de repente, ouvi de novo a voz do Rodrigo. Me encontre, mamãe. Levantei num pulo e corri até a porta sem nem calçar os sapatos. Lá fora, a escuridão era pesada e o vento gelado batia no meu rosto. As ruas estavam vazias. Andei por um tempo que pareceu interminável, sem ver nada além de postes piscando e calçadas desertas. Até que percebi passos que não eram os meus. Me virei e vi uma senhora andando com dificuldade. Ela segurava uma sacola rasgada, provavelmente com algo que pegou do lixo. Parecia viver na rua e me olhou assustada, talvez achando que eu fosse fazer algum mal. Só consegui dizer, me desculpe, não queria assustar. Ela balançou a cabeça, se afastou e sumiu na esquina. Não era a mulher sem rosto. Mesmo frustrada, senti o quanto eu me agarrava a qualquer esperança de encontrar algo diferente, como se isso pudesse me levar ao meu filho.
Nas noites seguintes, fui a lugares cada vez mais perigosos. Eu não me importava com o que pudesse acontecer. Só que justamente quando alguém tentava me assaltar ou machucar, ela aparecia. Sempre em silêncio, sempre surgindo do breu. Da segunda vez, era um homem que tentou arrancar minha bolsa. Eu reagi puxando de volta, e ele levantou um pedaço de ferro para me ameaçar. Mas a mulher sem rosto se materializou atrás dele. Num piscar de olhos, o homem largou tudo e correu, como se tivesse visto algo terrível. Com o tempo, apesar do medo, fui me acostumando àquela presença. Parecia um escudo, uma força sombria que aparecia quando eu estava em perigo. Ao mesmo tempo, isso me perturbava. Eu não fazia ideia do que nos ligava. E principalmente não entendia por que eu ainda ouvia a voz do Rodrigo sem conseguir vê-lo de forma nítida. Minha rotina noturna virou uma busca sem fim por respostas que ninguém poderia me dar. Certa vez, fui até um ponto de ônibus abandonado na periferia, reconhecendo as pichações dos meus pesadelos. Neles, o Rodrigo estava sentado nesse ponto, me chamando. Cheguei lá e só encontrei um vento cortante e um silêncio pesado. Ainda assim, esperei por horas. Nada aconteceu. Voltei para casa chorando, me achando cada vez mais louca. Minha família já não sabia o que fazer. Meu pai, seu Amarílio, homem simples que acreditava que tudo se resolvia com trabalho e tempo, chegou ao ponto de pedir que eu fosse internada. Filha, não vamos te abandonar, mas você precisa de ajuda. Eu resisti o quanto pude. Não queria admitir que estava num nível tão grave de descontrole. Só cedi quando quase provoquei um incêndio, porque ouvi a voz do Rodrigo e saí correndo, deixando o fogão ligado. Minha mãe interveio e depois de muita insistência fui para uma clínica psiquiátrica pública. Fiquei lá quase 3 meses, a princípio entorpecida por remédios que me deixavam grogue. Não tinha vontade de comer, mal falava. Dividia o quarto com a Marta, uma moça mais ou menos da minha idade, que também tinha perdido um filho, mas por afogamento. Nosso sofrimento criou um laço. Às vezes, trocávamos algumas palavras. Você sente que ele te chama? Ela perguntava. Às vezes ouço a voz dele. Eu respondia sem certeza se era verdade ou ilusão. Com a dose certa dos medicamentos, fui enxergando tudo de maneira um pouco menos desesperadora. A mulher sem rosto parou de aparecer nos meus pensamentos. Não sonhei mais com becos nem com assaltos. A voz do Rodrigo ainda surgia de vez em quando, mas já com menos frequência. Com a ajuda de um psiquiatra e de uma psicóloga, comecei a entender que talvez parte disso fosse minha forma de lidar com o luto e a culpa. Mas de vez em quando me vinha a pergunta: e se não for só coisa da minha cabeça? Depois desse período recebi alta. Voltei para a casa dos meus pais, que me abraçaram emocionados. Minha mãe chorava dizendo: graças a Deus você está melhor, filha. Tentei criar uma rotina, fazia caminhadas, tentava comer nos horários, participava de um grupo de apoio a enlutados. As noites ainda eram difíceis. Eu dormia com o abajur ligado, mas já não saía mais às 3 da manhã para vagar. Numa dessas madrugadas, depois de quase 2 meses de relativa calmaria, acordei ouvindo passos no corredor. A princípio, achei que fosse meu pai indo ao banheiro, mas eram passos leves, como os de uma criança. O medo me paralisou na cama. Juntei coragem, peguei o celular e iluminei o corredor. Nada. Estava vazio, só o silêncio de sempre. Tentei me acalmar, mas eu sabia que não tinha sido imaginação. No dia seguinte, comentei com a psicóloga do grupo. Ela sugeriu que eu anotasse tudo e tentasse encontrar algum padrão, mas eu sentia que não era questão de lógica. Era algo que voltava para me assombrar. 2 semanas depois, minha vida estava minimamente organizada de novo. Consegui um trabalho meio período numa floricultura. Cuidar das plantas me trazia uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Cada vaso que eu arrumava, cada pétala, parecia me trazer para mais perto de algum equilíbrio. Mas o destino resolveu me testar outra vez. Em uma tarde, quase na hora de fechar a loja, senti uma dor forte na cabeça. Precisava de um remédio, mas minha bolsa estava no depósito. Passei pelas prateleiras de flores e, ao abrir a porta do depósito, quase desmaiei. Lá, no meio de um corredor estreito, estava a silhueta daquela mulher sem rosto. Ela se moveu devagar na minha direção,
como se vestisse uma espécie de manto escuro que pairava ao redor dela. Fiquei tão apavorada que deixei a porta bater. Fiquei ali, imóvel. Quando abri de novo, não havia mais nada. Ver aquela coisa em plena luz do dia, no meu local de trabalho, quase me tirou o juízo. Respirei fundo, tentando negar o que tinha visto. Quem passasse por mim na hora me veria pálida, feito papel. Assim que consegui, corri para o banheiro e lavei o rosto. Precisava manter a calma. Eu não sabia como explicaria aquilo para minha chefe, Dona Elza, uma senhora muito exigente, que não aceitaria desmaios sem razão clara. A partir daí, vivi dias tensos. Eu achava que via a tal figura em todo canto, num reflexo de vidro de carro, numa sombra perto dos postes. Mesmo seguindo o tratamento psiquiátrico, minhas noites voltaram a ser recheadas de pesadelos. Em um deles ouvi o Rodrigo chamar: "Mãe, vá até o parque." No sonho havia um balanço com correntes enferrujadas. Ele estava sentado ali, de cabeça baixa, e a mulher sem rosto aparecia ao lado dele, feito uma guardiã sombria. Na noite seguinte, criei coragem e fui até um parque público a alguns quilômetros da minha casa. Saí depois das 10 da noite. Caminhei quase meia hora até chegar a um portão de grade, que estava aberto, mas todo enferrujado. Atravessei o caminho de pedras, passei por canteiros descuidados e vi os balanços mais ao fundo, perto de um quiosque abandonado. Eles eram iguais aos do pesadelo, correntes gastas, assento de madeira descascada. O vento fazia o balanço ranger devagar como um lamento. Ali, sentado, estava o Rodrigo. Mesmo de longe eu reconhecia aquele cabelo escuro e o jeito como os pés balançavam sem tocar o chão. Uma alegria tomou conta de mim e corri até ele. "Filho!" gritei quase sem acreditar. Mas quando ele levantou o rosto, eu me senti paralisada. Aquela expressão não era a do meu menino. Havia algo gelado no olhar dele. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, surgiu de novo aquela presença ao lado dele, a mulher sem rosto, que se inclinou na minha direção. Foi a primeira vez que ouvi a voz dela, mas não pelos ouvidos. Era como se ecoasse dentro da minha cabeça. "Venha conosco", travei de medo. Dei um passo para trás enquanto o Rodrigo continuava imóvel. Em pânico me virei e saí correndo, sem olhar para trás. Não lembro como cheguei em casa. Entrei, tranquei tudo e fiquei encolhida no canto da sala, passando o resto da noite em claro, com as luzes acesas, tremendo. As semanas seguintes foram uma mistura de terror e dúvida. Eu estava apavorada, mas também sentia vontade de voltar lá para encarar aquilo. Minha mãe percebeu que eu estava à beira de um surto e pediu, quase chorando, para eu buscar ajuda. De início recusei, mas a culpa e o medo me dominavam de tal forma que cedi. Marquei mais sessões de terapia com a minha psicóloga Paula. Contei tudo sobre a mulher sem rosto nos mínimos detalhes. Ela só disse: "Você passou por um trauma enorme e pode estar tendo projeções emocionais. Mas também vamos investigar outras possibilidades médicas." Ela evitou usar a palavra alucinações, mas eu entendi o recado. Entre os remédios e as conversas, consegui manter alguma estabilidade. Ainda assim, eu tinha a sensação de que estava perto de algo muito maior que eu. Talvez fosse tudo fruto de uma mente em colapso. Talvez fosse algo sobrenatural que eu jamais entenderia. Comecei a pensar em me mudar. Precisava sair daquela cidade, escapar de cada esquina que me lembrava o Rodrigo e a tal mulher sem rosto. Eu não tinha certeza se isso resolveria, mas esperava que a distância trouxesse um pouco de paz. Contei para o meu pai. Ele franziu a testa contrariado. "Para onde vai?" "Talvez para outra região ou para uma área rural." Tentei falar sem gaguejar. Minha mãe chorou, mas acabou me apoiando. Para eles era melhor me ver longe do que me ver naquele estado. No dia combinado, juntei umas roupas e poucos objetos pessoais numa mala. Me despedi deles com um abraço que parecia não ter fim. "Cuide-se, minha filha", disse minha mãe. "Se sentir qualquer coisa estranha, me liga na mesma hora." Prometi que ligaria. Saí de lá com um aperto no peito, mas também com um pingo de esperança. Peguei um ônibus que saiu pouco depois das 7 da manhã. Fui olhando a paisagem mudar. O barulho da cidade dava lugar a campos, plantações, pastagens. Quando cheguei ao meu destino, um vilarejo bem pequeno, senti o ar fresco e o silêncio, sem carros e buzinas. Era como voltar a respirar depois de quase me afogar.
Aluguei um quarto simples numa casa antiga, com um quintal cheio de plantas e um riacho por perto. A Dona Marli, era uma senhora gentil que só perguntou: "Veio sozinha, minha filha?" Assenti e ela não quis saber mais nada. Respeitou meu silêncio. Nas primeiras noites dormi melhor do que em muito tempo. Acordava ouvindo galos e passarinhos, nada de sirenes ou motores. Caminhava pela redondeza, sentindo o cheiro de terra molhada e vendo borboletas. Parecia existir um escudo invisível entre mim e aquela mulher, como se ela não conseguisse me alcançar ali. Isso durou mais ou menos 2 semanas. Então, certa manhã, enquanto eu lavava roupa numa bacia no quintal, escutei um rangido familiar. Parecia o barulho de um balanço. Travei, com as mãos cheias de sabão. Tentei ignorar, mas quando olhei para o lado, juro que vi uma figura infantil. Não deu para ver o rosto, só a silhueta parecida com a do Rodrigo, perto do galinheiro. Pisquei e não havia mais nada. Foi aí que eu entendi que não existe fuga total. Eu posso morar no lugar mais remoto, mas sempre vou carregar o que aconteceu. Seja minha culpa, meu luto ou alguma entidade sem explicação, não importa. Eu precisava continuar vivendo. Hoje ainda estou nessa casinha do interior, procurando um pouco de equilíbrio dia após dia. Convivo com a saudade do Rodrigo sem me jogar de volta nos pesadelos que quase me consumiram. Às vezes, sinto um arrepio quando a noite cai e o vento passa pelas janelas sem grade. De vez em quando, acho que vejo uma sombra feminina sem feições, observando de longe, mas me recuso a ir atrás. Aprendi na marra que não existem respostas fáceis. Não sei se um dia vou me livrar de vez dessas visões. Conto minha história porque, se alguém por aí passar por algo parecido, escutar uma voz chamando na madrugada ou sentir uma presença estranha em lugares escuros, saiba que existe um abismo entre o que é real e o que nossa mente cria para suportar a dor. E se virem uma mulher sem rosto ou uma criança onde não deveria haver nenhuma, talvez seja melhor se afastar ou prestar atenção no que se passa aqui dentro. Muitas vezes, o horror que nos paralisa vem de nós mesmos, alimentado pelas nossas perdas e pelas culpas que levamos. Seja lá qual for a verdade, sigo lutando. Não quero compaixão. Só espero que meu relato sirva como um alerta e como um alívio para quem se sente sozinho nas próprias sombras. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.